21 governadores são convidados para a reunião que vai debater alternativas para diminuir o impacto do ICMS sobre os combustíveis. Ibanez Rocha comanda esse encontro marcado para hoje à tarde. Envolvimento com drogas fez time de futebol norte-americano expulsar jovem brasiliense que era considerado um prodígio do esporte. Vitória Mello. Olha, Felipe, ontem a Polícia Militar confirmou para nossa equipe que depois de voltar para o Brasil, Ivanildo Jesus das Neves começou a praticar vários roubos. Além disso, ele era o mais violento e agressivo dos assaltantes, Felipe. Complicado, né, gente? Perdeu uma oportunidade de ouro. Famílias brasilienses em alerta. Polícia prende mais um suspeito de pedofilia contra crianças moradoras daqui do Distrito Federal. Mas esse homem não morava no DF, não. Os investigadores foram buscá-lo na cidade de Russas, no Ceará. Ele estabelecia contato com as vítimas em jogos online. E lá onde morava, era presidente de um time de futebol infantil. Temporal pega a população de surpresa e provoca estragos em várias regiões do DF e do entorno. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Aqui em Novo Gama o estrago foi grande, viu? Várias casas foram destelhadas e o comércio também foi atingido. Nesse depósito de gás onde nós estamos, o vento forte derrubou o muro. Olha só que imagem impressionante. Daqui a pouquinho, Malta, eu volto mostrando todos os estragos aqui na região. Tá certo, Kátia, obrigado. E os momentos dramáticos da demolição do prédio que desabou parcialmente lá em Taguatinga. Que dó, hein, Tatuzinho, ver que as pessoas não puderam nem recolher as próprias roupas que estavam no varal. Pois é, Malta, muita angústia para essas famílias, né? Um total de 100 pessoas que viviam aqui nesse prédio comercial e residencial, que no último dia 6 elas saíram, graças a Deus, não aconteceu uma tragédia maior. E hoje, Malta, desde cedinho, 6 horas da manhã, nós estamos aqui acompanhando o trabalho da Defesa Civil e da empresa de engenharia que está fazendo esse processo de demolição. Veja só, máquinas trabalhando, processo bem adiantado dessa demolição e daqui a pouco a gente traz todos os detalhes, inclusive uma entrevista com o Coronel Franco da Defesa Civil, vai falar como está o detalhe, né? Os detalhes dessa mega operação, Malta. Obrigado, Tatu. É provável que a gente mostre o término da demolição ao vivo na edição de hoje. Ó, eu sei que é difícil, mas tem gente que ainda consegue perder o excesso de peso e retomar uma vida saudável sem bariátrica, com reeducação alimentar e atividade física. O Jefferson resolveu mudar de vida quando o simples ato de subir em uma balança como essa aqui que eu vou subir agora, olha só, não era mais possível. O peso era tanto que ele precisou usar uma balança de frigorífico para conseguir se pesar. Nossa, já pensou? É um susto, né? Inclusive, a nossa enquete de hoje ao vivo é sobre isso. Eu quero te perguntar se você, nesses últimos 2 anos de pandemia, ganhou peso, perdeu peso, se conseguiu, por um milagre, manter a vida saudável, você vai participar com a gente ao vivo. O prédio que desabou parcialmente em Taguatinga Sul, no dia 6 de janeiro, e deixou mais de 100 pessoas sem casa para morar, está sendo demolido neste momento. A demolição começou hoje de manhã e o repórter Paulo Vitor Tatuzinho está desde cedinho lá acompanhando esse trabalho. Uma cena que me chamou muito a atenção, Tatu, enquanto você já transmitia pra gente as imagens dessa demolição, foi da sacada de um dos apartamentos que mostrava as roupas das pessoas ainda no varal. Era roupa de criança, roupa de mulher, quer dizer, a pessoa teve que sair às pressas e não pôde voltar nem para buscar as próprias roupas. Tatuzinho, é com você. Pois é, Malta, boa tarde para você, meu amigo, a todos acompanhando o SBT Brasília, no DF também no entorno. Como você disse muito bem, Malta, desde o dia 6 de agosto, a angústia, ela vive dentro, lógico, né? Ela acaba aí assolando os corações dessas famílias. Um total de 100 pessoas que moravam nesse prédio, que até então era residencial, comercial. E no dia 6, os bombeiros vieram, foram chamados por conta de rachaduras. Os bombeiros imediatamente foram bem safros, né? Bem inteligentes, evacuaram o prédio e às 2 horas o prédio acabou desabando parcialmente. De lá para cá a gente vem mostrando o drama dessas famílias, a tristeza delas, porque elas não puderam retirar os móveis de dentro, os eletrodomésticos, mas teve situações até mesmo de falta de desumanidade, né? Questão de desrespeito por parte do ser humano, que muitos até roubaram ali botijões de gás, televisores, né? Alguns eletrodomésticos, e aí
veio toda essa situação. E hoje, malta, quase completando um mês após o desabamento desse prédio, hoje a empresa de engenharia contratada pelo dono do imóvel, ela já está fazendo a demolição. Veja só, acompanhando ao vivo aqui no SBT Brasil em edição, a estrutura praticamente, malta, eles estão numa rapidez e tanto. O processo de demolição, o prazo seria de 48 horas, mas pelo que a gente está vendo no andar da carruagem, esse processo vai ser bem adiantado. Olha só, 3 máquinas agora atuam aí na frente desse trabalho, 3 aqui nesse lado de cá, tem uma máquina na parte dos fundos, elas estão aí ainda aos poucos, né? Uma principal no centro, que vai retirando, demolindo pouco a pouco esse imóvel residencial. Para nós, malta, entendemos melhor como é que funciona essa operação. Deixa eu chamar o Coronel Franco aqui, que é da Defesa Civil. Coronel Franco, que inclusive desde cedo está aqui, 6 horas da manhã, já atendendo a imprensa, já, lógico, comandando os agentes da Defesa Civil. Tem toda uma mega operação, né, Coronel? Bombeiros, Polícia Militar, DF Legal, diversos órgãos envolvidos, inclusive no apoio a essa empresa de engenharia que está fazendo essa demolição. Coronel, agora de imediato, qual que é o resultado parcial dessa mega operação? Boa tarde, bem-vindo ao SBT Brasil. Muito boa tarde a todos. Essa operação ela teve início na parte da manhã, tão logo, estava com chuva na parte da manhã, tão logo foi possível. A empresa está conduzindo o trabalho até agora com muito sucesso, né? Então assim, estamos avançando com muito sucesso e tanto a Defesa Civil como os órgãos do governo, nós estamos aqui exatamente na cobertura, na segurança de todo esse trabalho que está sendo realizado, para que não tenhamos nenhum problema. Agora, Coronel, para entender, para quem está em casa assistindo agora, como é que está funcionando a dinâmica, dessa demolição? A gente percebe aqui na parte da frente 3 maquinários, tem um maquinário na parte do sul. Como é que está funcionando esse trabalho para que o prédio seja demolido de forma tranquila? Perfeito. Vocês podem observar que as máquinas elas estão sobre os escombros, Então é aproveitado o próprio escombro da fachada que foi retirada, começando pela parte dos andares superiores, Então eles estão removendo e com isso faz com que a máquina ela possa manobrar e ela subir e cada vez mais ela conseguir avançar para o interior desse prédio colapsado, que é o objetivo, é fazer a demolição de toda essa estrutura. Coronel, há uma previsão para o término dessa demolição? O que ocorre? A empresa informou inicialmente que o trabalho seria realizado em 2 dias, em 48 horas. Pelo andar dos trabalhos, pelo caminhar dos trabalhos, pode ser que consiga, sim, é possível terminar ainda no dia de hoje, mas a previsão inicial é que seria feito em 2 dias. A gente viu ali, Coronel, teve um exato momento dessa operação que, lógico, vocês têm todo um cuidado, inclusive por conta disso foi montado um aparato com bombeiros, profissionais de saúde, inclusive porque tem materiais infláveis lá dentro, inflamáveis, como, por exemplo, botijões de gás. A gente viu que até um botijão caiu ali, houve até um perigo com a parede ao lado do prédio, ou seja, às vezes para por conta dessas precauções, Exatamente. A gente já sabia da possibilidade, como o local foi todo preservado, os apartamentos foram preservados com todo o mobiliário que existia lá dentro, essa possibilidade de ter esses recipientes de botijão, esses botijões de GLP, gás liquefeito de petróleo, e a gente tomou-se o cuidado com todo esse aparato. O Corpo de Bombeiros se encontra aqui no local com equipes especializadas exatamente para trabalhar nessa prevenção. Então, quando esse botijão ele caiu, danificou, ele teve a superfície dele foi amassada, então houve o cuidado, a retirada desse material com calma, logo a equipe do bombeiro, ela conduziu a situação. Coronel, eu queria que o senhor narrasse pra gente, pediu o Dentinho para mostrar, Dentinho, mostra a parte de baixo aqui, onde estão, lógico, a área está toda isolada, malta, para quem está em casa assistindo, veja só, os bombeiros trabalhando, ali do outro lado tem várias viaturas Corpo de Bombeiros, toda essa parte aqui, Coronel, prédios ao lado, mecânicas que funcionam normalmente no dia a dia, toda essa área foi evacuada por conta dessa preocupação de acontecer algo, Exatamente, ainda ontem a Defesa Civil esteve presente aqui, nós fizemos um monitoramento das residências, não só das residências, mas das localidades aqui, vizinha à área onde seria realizado esse trabalho, essa operação, e nós informamos, por meio de um comunicado a esses moradores,
que seria realizado esse trabalho e dentre as recomendações é que eles trabalhassem apenas na parte interna, né, ficassem na parte interna com a finalidade de prover a segurança de todos. Mesmo que nós, coronel, a gente está aqui no alto de uma residência, né, um prédio, um sobrado, por conta mesmo dessa questão de segurança. Exatamente, exatamente. Então aqui, né, é uma residência que está próxima ao local, né, que tem essa cobertura e que permite que, inclusive, a gente possa aqui, a Defesa Civil, estar fazendo o acompanhamento e o monitoramento dessa operação. Aí, Malta, o coronel, né, Franco falando com a gente aqui do Franco, muito gentil, inclusive os moradores vão acompanhando aqui à medida do possível, em que a demolição vai acontecendo. Eu vou até tentar chegar aqui nesses dois moradores aqui, que estão de costas aqui. Tudo bem, moço? Tudo, olha, eu moro aqui, ele não mora aqui, mas como é que vocês estão acompanhando aí? Como é que vocês viram quando o prédio desabou na época? Vi. Situação triste para as famílias. Feia. Assim, então eu tava dentro da minha loja aqui, né? A sua loja é do lado? É de lado aqui. Aí eu sei que na hora que caiu eu só fiz vazar. Eu, cliente, só voada. Vocês na hora saíram correndo? Caramba, tem que correr, né? Não sabe que podia vir acontecer mais sério, né? Então saímos correndo. Agora, para vocês, moradores, comerciantes, lojistas aqui, essa demolição aqui agora traz um pouco mais de segurança agora, né? Sim. Traz porque a gente vai poder trabalhar com mais tranquilidade, né? Porque até então, o jeito que estava aí, eu estava trabalhando, mas sempre preocupado, né? De uma hora para outra podia acontecer alguma coisa assim que, né, podia prejudicar a gente, né? Uma tragédia pior. É verdade. Obrigado pela atenção. Bacana. Boa tarde. Malta, lojista aqui do lado, né, comerciante, morador aqui, mecânico do lado aqui, tem várias mecânicas aqui, Malta, pra gente mostrar, veja só. E o pessoal realmente continua esse trabalho aí, esse processo de demolição, como disse o próprio Coronel Franco, que era para durar um prazo aí de 48 horas, 2 dias, mas pelo andar dos trabalhos, né, que está bem adiantado, essa demolição a gente deve mostrar até hoje, ainda à noite, no SBT Segunda Edição com a Viviane Costa, viu, Malta? Alguma pergunta a fazer do estúdio? Tá tudo certo, Tatu, muito obrigado pela participação. Realmente, né, a gente tem trazido aqui a informação de que o proprietário do imóvel, com algumas famílias, já conseguiu chegar a um acordo, a uma negociação para ressarci-las quanto ao prejuízo que foi provocado pelo desabamento parcial do prédio, com outras, ele mesmo diz, a assessoria dele, de que será necessário levar à justiça, mas a gente espera que essas famílias que estavam ali, que passaram por esse drama, né, de ter que sair correndo das próprias casas, deixar tudo para trás, que elas possam retomar a rotina e esquecer esse momento complicado da vida. Obrigado, viu, Tatu? Qualquer coisa que você tiver para nos informar aí durante o jornal, acende a luz que a gente chama você. Obrigado, viu? E, pessoal, o que aconteceu com esse prédio lá em Taguatinga não é um caso isolado aqui no Distrito Federal. Só no ano passado, o DF Legal determinou a demolição de quase 1.500 imóveis por irregularidades na construção ou porque eles provocavam risco para os moradores. Felizmente, nesse caso lá de Taguatinga, como a gente pôde ver, uma tragédia maior foi evitada, né? É por isso que sempre que você que está em casa agora for alugar um imóvel, é preciso ficar de olho se a documentação está em dia, se a construção foi feita de forma regular e você mesmo, com os próprios olhos, analisar a estrutura física do prédio com muito cuidado. No dia 6 de janeiro, uma moradora preocupada com algumas rachaduras no prédio decidiu chamar o corpo de bombeiros. Às 9h30 da manhã, os primeiros militares fizeram uma avaliação e imediatamente decidiram evacuar o prédio, que possui apartamentos e lojas comerciais. Às 2h do mesmo dia, o imóvel desabou, engolindo a parte das lojas e também o primeiro andar. Cristiane é uma das 100 pessoas que residiam nos 23 apartamentos do edifício. Tudo que a gente possuía tinha ali dentro. A gente trabalha para ter conforto dentro de casa. Então, assim, doeu muito ver que a gente, naquele momento que a gente acordou, tendo uma casa e de repente no meio do dia a gente não tinha mais. A gente não tinha mais para onde ir. A maioria das famílias morava no prédio há mais de 8 anos. Quase um mês depois, a dona de casa, Nayana, continua desolada. A gente está aí, sem assistência, eles não procuram a gente. Fez acordo com 10 famílias. Aí, e as outras famílias não procuram para saber? Porque a gente está aí, né? Vai fazer um mês sem minha geladeira, e minha geladeira está lá dentro. Um mês sem sossego, porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer. O caso levantou questões importantes sobre os riscos que construções inadequadas podem oferecer aos moradores.
O prédio, localizado em Taguatinga Sul, não tinha habite e não obedecia às regras de pavimentação do Distrito Federal. O jornalismo do SBT recebeu diversas imagens que mostram o prédio antes do desabamento. Reparem nas rachaduras e sinais de má conservação. Tudo isso teria comprometido a estrutura. Uma tragédia foi evitada por pouco. Trincas que são muito finas geralmente não mostram grandes problemas de edificação. Mas trincas que são mais grossas, a partir de, por exemplo, a espessura de uma ponta de uma caneta, já são trincas mais preocupantes. Outra coisa que deve ser verificado é a evolução da trinca. Se essa trinca está ficando mais espessa e se está ficando mais extensa. Então, se essa trinca ela está andando pela edificação, é outro ponto a se verificar. E por fim, se essa trinca está a 45 graus, na diagonal, seja no piso ou na parede, porque trincas na diagonal tendem a ser mais perigosas do que trincas na vertical e na horizontal. No ano passado, o DF Legal, uma das autoridades responsáveis por fiscalizar a situação dos imóveis no Distrito Federal, determinou a demolição de 1.483 construções. Outras 375 obras foram embargadas. Neste ano, até o dia 1º de fevereiro, o DF Legal já realizou 1.398 ações. Nesse caso em específico de comprometimento do imóvel, a responsabilidade pela manutenção é do dono do imóvel, o locador. E o locatário, que é a pessoa que aluga o imóvel, tem o dever de informar para o locador que aquele imóvel está passando por um dano estrutural, um dano grave. O advogado imobiliário explica ainda que quando há uma ação da Defesa Civil em prédios que têm estrutura ameaçada, a rescisão de contrato pode ser feita sem dor de cabeça. Nesse caso do poder público, o contrato que existe entre as partes, segundo a lei do inquilinato, ela diz claramente que quando o poder público intervém, esse contrato pode ser denunciado, ou seja, ele pode ser rescindido sem prejuízos para as partes. Já vai completar um mês, desde o dia do desabamento do prédio, no dia 6 de janeiro. Hoje, a situação está da seguinte forma. O prédio, a cada dia que passa, ele vai inclinando mais. Os prédios residenciais ao lado, comerciais e residenciais, foram todos evacuados. A área continua toda isolada. A expectativa é da demolição desse prédio. Agora, para as famílias que viviam aqui, qual a expectativa? O que vão fazer no futuro? É essa a pergunta que mais acontece hoje em dia. A gente já está tentando retomar a nossa vida. Assim, já conseguimos um local para morar, já alugamos casa, já conseguimos comprar algumas coisas para dentro de casa com dinheiro da gente. A gente recebeu algumas doações também de Pix. E eu retomo meu trabalho só amanhã, porque desde que o prédio caiu, eu não fui mais lá, não fui trabalhar mais. Difícil, né, gente? Como é que vai trabalhar mesmo, sendo que não tem nem roupa? Ficou tudo no apartamento, não pode buscar. Agora está sendo demolido, como a gente atualizou logo antes da reportagem. 12:02. Muro desabando, casa destelhando, forro de teto caindo, água no tornozelo, vidro quebrando. Eu resumi aqui a madrugada e a manhã de muitos moradores do Distrito Federal e do entorno. Lá no Novo Gama a situação foi mais complicada. A forte chuva que atingiu a nossa região nessa quinta-feira deixou muitos estragos. A Kátia Gomes está no local e mostra pra gente o trabalhão que os moradores estão enfrentando para colocar as coisas em ordem por lá. Boa tarde, Kátia. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, hoje amanheceu chovendo bastante no DF e aqui no entorno os estragos começaram ontem. Nós estamos aqui em um depósito de gás, onde depois de uma forte chuva e uma ventania, esse muro desabou. Inclusive, nós recebemos uma imagem do circuito de segurança que mostra o momento desse desabamento. A imagem ela pega só um pouquinho do muro, mas quando a gente chegou aqui, a gente ficou surpreso com o tamanho do estrago causado aqui nesse depósito de gás. Vocês estão vendo aí que o muro, né, os pedaços do muro, pedaços de tijolos ainda estão por aqui. Os moradores daqui e também o proprietário do depósito ainda não fez o conserto. Teve esse carro também que foi atingido por esses pedaços aqui
do muro, então um estrago muito grande. E não foi só aqui não, viu, Malta? O estrago foi em vários pontos aqui do Novo Gama. Inclusive eu vou conversar agora com o Samuel, porque ele é o dono aqui do depósito. Ele tinha saído para fazer uma entrega, mas a sua esposa estava aqui no momento que tudo desabou. Sim. Rapaz, quando eu cheguei, estava fazendo entrega, né? E a ventania tão forte, quando eu botei a moto, olhei pro lado que o muro já tinha caído já, questão de segundo. A imagem dá pra ver, né? É muito rápido. Muito rápido. Aí eu cheguei aqui, peguei as coisas aqui, que tava levando placa, levou os cones, as coisas que eu boto lá de fora, né? Levou tudo, carregou tudo água. Aí fui atrás todo correndo, pegar as coisas. E Samuel, você já entrou em contato com o proprietário aqui do terreno? Ele vai ter que refazer esse muro, prejuízo muito grande. Prejuízo de uns 5 mil reais. Eu já liguei para ele já, né? Aí para fazer toda essa estrutura aqui. Que quebrou. Aí já vai arrumar já o pedreiro já, né? Tá vindo fazer o serviço aqui. Não, e a gente vê, eu vou pedir pro Magno Serra mostrar aqui para vocês, olha. A quantidade, né, de entulho que acabou acumulando aqui, a quantidade de tijolos que ficou aqui espalhado. Então, além de fazer o conserto do muro, eles ainda vão ter o trabalho de ter que retirar todo esse entulho aqui. É um estrago muito grande. E, Malta, eu quero mostrar para você também, bem aqui na frente, nessa mesma rua onde nós estamos, a ventania, ela não afetou aqui só o depósito. Esse mercado, eu vou sair aqui do depósito de gás para mostrar para vocês. Só um minutinho. Aqui, olha, bem aqui na frente tem aquele supermercado ali. Vocês estão vendo ali aquela parede azul? Pois é, tinha uma placa ali do supermercado. Essa placa também foi arrancada. Um cabo de energia também se rompeu. Ali, olha, tá vendo? O Magno vai conseguir mostrar para vocês ali um pessoal fazendo um concerto. Ali é um quiosque. Naquele quiosque, ele tinha uma cobertura. Essa cobertura foi completamente arrancada pela força do vento. Além disso, tem um restaurante mais ali embaixo que também ficou completamente alagado. Inclusive, temos um vídeo também da dona do supermercado, do restaurante, reclamando, né? Falando que a água invadiu o restaurante. Então, toda essa rua aqui onde nós estamos foi bastante afetada. Eu vou conversar também, chamar aqui o Everton, que ele é líder comunitário aqui na região. Você, quando viu esses vídeos, recebeu essas imagens, ficou surpreso, porque não é tão comum acontecer isso aqui na região. Boa tarde a todos aí, boa tarde, Malta. É complicada a situação, né, devido às fortes chuvas, muito lixo nas ruas, acaba afetando que as galerias de águas fluviais todas ficam entupidas e não tem para onde a água evacuar. Então, infelizmente, tivemos prejuízos no depósito de gás, em restaurantes, supermercados, vazando água pelo telhado. E entre outras casas que ficaram destelhadas no nosso município. É muito triste de ver essa situação, que uma chuva de menos de meia hora, mas muito forte, com muito gelo, afetou tantas famílias no município de Novo Gama. Everton, vamos chegar um pouquinho mais perto aqui para ver se a gente consegue mostrar ali o estrago do quiosque. O estrago do quiosque, olha, vocês estão vendo ali que o proprietário está fazendo ali o conserto ali do quiosque. A telha, a gente percebe que está no chão, né? Então, assim, foi prejuízo aqui para todos os comerciantes, Malta. Prejuízo muito grande que todo mundo está tendo que tirar do próprio bolso para poder arcar com esse prejuízo. E daqui a pouquinho, Malta, a gente volta porque eu vou sair daqui, vou direto para as casas que também sofreram prejuízo, as casas que perderam, né, os telhados, para poder mostrar para vocês também o prejuízo dos moradores. Ô, Kátia, você conversou com o Samuel, que é o que trabalha aí nesse depósito de gás. Os 5 mil reais de prejuízo que ele mencionou é o que vai custar para poder reerguer esse muro, né? E é aquela coisa, porque a conta não dá para ser paga mês que vem. Quando você tem um muro de um estabelecimento comercial, até por questão de segurança, como o próprio Samuel disse, é importante que o pedreiro vá lá hoje e comece esse trabalho para não deixar o patrimônio das pessoas ali à mercê da criminalidade. Mas teve algum prejuízo para o negócio dele? Será que algum botijão de gás foi perdido ou outro produto que ele vende aí no lugar se perdeu também porque esse muro desabou? Ou foi só o prejuízo do imóvel mesmo, do terreno que era murado e que agora esse muro vai ter que ser refeito? Olha, a sorte do Samuel é que quem vai arcar esse prejuízo é o dono do lote, né? Porque senão ele ainda teria que arcar com esse prejuízo, já trabalha, já é difícil as vendas
aqui na região, ainda tem que pagar esse muro. Ele falou que pelo menos nesse sentido ele está um pouco mais aliviado. O prejuízo não foi dele, mas eu vou perguntar em relação a isso. O dono do terreno ele vai arcar com o prejuízo do muro que foi alto. Mas você teve algum prejuízo com a sua mercadoria, algum botijão de gás que se perdeu, alguma coisa que você vai ter que pagar? Não tive. Só o muro mesmo. Só o prejuízo do muro mesmo. Mas gás, nada, não tive nenhum prejuízo não. Mas você até me falou que achou que teria que pagar, ficou desesperado, porque no momento você não teria dinheiro. Né? Fiquei sim, né? Desesperado, porque eu pensei que era comigo, né? Mas eu liguei pra ele falou assim, não, já vou ligar pro pedreiro já pra arrumar esse muro aí. Querendo ou não, são causas naturais, né? Você realmente não teve nenhuma culpa nisso. Isso. Eu fiquei até também o rapaz do carro, né? Também, graças a Deus, que não quebrou também, né? Amassou só o teto do carro dele, não quebrou os vidros. E também a sorte que o carro é dele, não era de cliente. É logo da lanternagem, né? Aí, mas ficou tudo certo. O rapaz vai arcar com o prejuízo do muro, vai ficar bom pra mim. Tá certo, então. E Malta, mas olha, como eu disse, isso aqui é apenas um pedaço do estrago aqui na região. O estrago foi ainda maior em outros lugares, principalmente na casa de alguns moradores que ficaram sem telha, né? As telhas foram levadas com a força do vento. Então eu volto daqui a pouquinho mostrando ao vivo tudo isso para vocês. Deixa eu te fazer um último pedido. Samuel teve que parar de trabalhar hoje no depósito de gás ou ele ainda está vendendo botijão aí no estabelecimento dele? Malta pediu para fazer mais uma pergunta. Como é que tá o trabalho hoje? Você precisou parar, suspendeu ou não? Tá conseguindo trabalhar mesmo com o muro ali? Não, precisei parar. Não estou trabalhando hoje. Hoje, inclusive, era para me estar fazendo entrega, né? Não estou fazendo entrega. Estou só cuidando das coisas aqui mesmo. E o prejuízo por ter parado hoje, já calculou? Sim. Não, ainda não. Mas um pouquinho para mim, né? Que estou começando, é muito, né? O prejuízo é muito para mim. Então, já que a gente está com o acabou. Samuel ao vivo e ele vai ter esse prejuízo desses dias até voltar a trabalhar, fala para ele dizer o nome do estabelecimento dele que vende gás, da distribuidora, para o pessoal do Novo Gama, a hora que estiver precisando de gás, comprar dele, que quem sabe esses dias que ele está parado, a gente consegue ajudar o pessoal, dá preferência para ele, ele retoma a atividade, não fica com tanto prejuízo. Faz sua propaganda aí, Samuel. O Malta pediu para você, então, fazer uma propaganda do seu negócio, justamente para as pessoas em casa, né, ficarem sabendo que você está tendo esse prejuízo e quem for comprar gás aqui na região, dá preferência para você. Isso, se vocês precisarem de gás, água, de cozinha, só ligar aqui, ó, no Sangás, viu? Já estou há 5 anos aqui trabalhando já nessa região aqui. Precisar só ligar aí que nós entrega rapidinho, viu? Entrega rápida. O pessoal conhece aqui, sabe o seu telefone? Conhece, o Sam conhece. Meu telefone é 92557763. E também tem um telefone fixo também, né, da placa lá, ó. Tá certo, então. Vamos dar essa força aí mesmo, né, Malta? Porque os comerciantes aqui da região estão precisando muito de ajuda. Muito obrigado, Kátia. 92557763, o telefone da Sangás do Samuel. Ajuda, né, pessoal? Vamos dar preferência para quem tá aí atingido pela chuva, vai ter que ficar uns dias sem trabalhar. A comunidade pode dar preferência pro Samuel aí e ajudá-lo a vencer essa. Ô, Kátia, eu vou te aguardar então até o fim do jornal pra gente mostrar a situação das famílias, porque aí a gente mostrou o lado do comércio, mas tem casa destelhada e tem família que tá passando por perrengue também depois do temporal da última madrugada. Obrigado, Kátia, até daqui a pouquinho. A chuva forte que atingiu ali o Novo Gama, o Distrito Federal, o entorno desde a última madrugada, fez estragos em várias regiões aqui da nossa cidade. E a gente separou alguns dos exemplos do que o pessoal viveu nessas últimas horas. Esta rua no sol nascente parecia um rio. Olha só a força da água. Pessoas que estavam no comércio ficaram ilhadas. Em outra região da cidade, os motoristas tiveram de enfrentar a rua cheia de buracos e água acumulada. Em Vicente Pires, teve motorista que preferiu não arriscar. A rua 10B ficou completamente alagada. Alguns carros ficaram ilhados. Quem pensou que dava para passar, desistiu no meio do caminho. Só mesmo os mais corajosos aceleravam. A chuva deixou os servidores do Hospital de Taguatinga em alerta. Eles filmaram a quantidade de goteiras na unidade. O balde que aparava a água ficou cheio.
Olha, em relação ao HRT, a Secretaria de Saúde informou para a gente em nota que por causa das fortes chuvas desta madrugada, houve sim registros de alagamento dentro de algumas áreas do hospital. Porém, disseram que foram situações pontuais e que nenhum paciente precisou ser remanejado e disse também que a limpeza do local já foi finalizada. Que bom, né? O problema veio, mas rapidinho consertaram. Choveu forte agora pela manhã em várias partes do Distrito Federal, como a gente tem visto, e quando isso acontece, infelizmente, as notícias são de estrago mesmo. Em Ceilândia, por exemplo, a UBS 17 foi invadida pela água da chuva. O piso de todas as salas ficou encharcado. Repare na imagem que está aqui do meu lado. O forro do teto do banheiro de uma das salas caiu. Por sorte, ninguém estava lá, por isso ninguém ficou ferido. As imagens foram feitas por diretores do Sindicato dos Enfermeiros que estavam fazendo uma visita de fiscalização aí nessa unidade básica de saúde quando o teto do banheiro veio abaixo. O atendimento teve que ser suspenso. Detalhe, a UBS 17 lá de Ceilândia é uma construção nova, já está assim. Em nota, a Diretoria de Atenção Primária da Secretaria de Saúde informou que o atendimento está suspenso na unidade até que os estragos da chuva sejam resolvidos, e eles deixam um alerta importante. A vacinação infantil que estava sendo feita lá no posto foi transferida para a UBS 2 de Ceilândia, tá bom, pessoal? Da 17 para 2. Os servidores que trabalhavam na unidade foram remanejados para outros locais de atendimento à população lá em Ceilândia. E agora a gente volta ao caso da promessa do futebol candango que acabou trocando as oportunidades que teve pela criminalidade e fez isso porque caiu no mundo das drogas. Ivanildo Jesus das Neves, que hoje tem 18 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar depois de uma série de roubos lá no Núcleo Bandeirante, enfim, é uma história muito complicada, deixa todo mundo muito triste e perplexo com o poder devastador que o vício e a dependência têm sobre uma pessoa e pode acabar com a perspectiva, com o sonho de um jovem que estava com a faca e com o queijo na mão para dar certo na vida, para ser um grande jogador de futebol, mas que tristeza. Olha, dá um aperto no coração contar a história desse menino. Vitória Melo, o time em que ele foi jogar fora, né, nos Estados Unidos, o Orlando City, se pronunciou sobre o caso do Ivanildo para a imprensa brasileira, né? Isso, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós temos a informação de que o Orlando City falou com o portal Metrópolis. Em nota, né, o time confirmou a expulsão de Ivanildo, mas não deu detalhes, porque na época ele ainda era menor de idade, por isso não poderia passar informações detalhadas, né, sigilosas envolvendo um menor. De acordo com a comunicação do clube, Ivanildo faria um intercâmbio de 1 ano, estudaria inglês, treinaria no time e teria toda a estrutura, mas esse período teve de ser reduzido por causa das atitudes do atleta. O Ivanildo ficou nos Estados Unidos apenas 3 meses. Segundo a treinadora de Ivanildo da época, ela disse que ele faltava às aulas, faltava os treinos. Além disso, teria sido pego em um exame toxicológico após fumar maconha e também, Felipe, teria sido flagrado com o dinheiro de um colega de time. Ivanildo tinha um futuro promissor, tinha ali toda a estrutura do time, tinha cartão de crédito, patrocínio, moradia ali, tudo bancado pelo Orlando City. Mas, infelizmente, né, como você disse, as escolhas levaram ele para um caminho torto, um caminho errado. Imagina só quantos jovens, né, adolescentes não sonham em ter uma oportunidade como essa. E aí ele voltou para o Brasil e nesta segunda-feira foi preso, Felipe. Ele é acusado por cometer vários roubos. Foi preso ali na região do Recanto das Emas. E além disso, Felipe, segundo a Polícia Militar, a gente ainda fica mais triste ainda. Claro que ele se envolveu no caminho errado, mas de acordo com a Polícia Militar, ele era um jovem muito agressivo e violento, um dos mais agressivos entre os assaltantes que foram detidos, Felipe. A gente fica se perguntando e cogitando a possibilidade de que durante as ações criminosas e os assaltos eles também estivessem sob uso de drogas, né? Quantas vezes, né, Vicky, aqui no jornal a gente noticia um assaltante que realmente trata com muita crueldade a sua vítima e não está ali com um juízo perfeito, ou está muito louco de cocaína, ou muito de outra droga sintética, é complicado.
Ontem a Polícia Militar esteve com a gente ao vivo, confirmou esse envolvimento das drogas do Ivanildo, e a gente traz esse caso de novo, primeiro para dizer, olha, o time disse que ele realmente precisou ser expulso, mas o caso desse rapaz, que a gente torce para que ele se reerga em algum momento, mas que nesse momento vai ter que pagar suas contas com a justiça, serve de exemplo, aliás, de contra-exemplo para uma juventude que às vezes negligencia e subestima o poder que a droga pode ter sobre uma pessoa. Esse rapaz sonhava em ser jogador de futebol, tinha talento, era visto como um prodígio, foi levado para os Estados Unidos, lá teve todas as oportunidades, mas com dependência química, especialmente nas drogas mais pesadas, funciona assim mesmo. Há um determinado momento em que você perde o controle de você. Então o controle que você tem sobre a sua vida é o de agora, é de olhar agora para a chance de dizer não para esse mundo e não entrar nele, porque uma vez que se torna dependente, que o seu corpo fisiologicamente pede para você consumir droga, é muito complicado. E os seus sonhos que poderiam estar prestes a se realizar, as oportunidades que poderiam chegar na sua vida vão desaparecer, porque lá atrás você escolheu se envolver com um negócio que você achava que poderia ter controle sobre aquilo e descobre que o lado do mal, da droga, é muito perigoso, muito complicado. Então, Vitória, muito obrigado pelas informações, que a gente possa também continuar acompanhando, porque se é verdade que a gente torce para que em algum momento esse menino possa ter uma segunda chance, por enquanto, ele precisa pagar suas dívidas com a justiça e pagar pelo que fez, especialmente pela brutalidade com que tratou as vítimas nos assaltos que cometeu. Até daqui a pouco, Vicky, muito obrigado. Um bombeiro militar do Distrito Federal foi indiciado pela Polícia Civil de Goiás por ter sido filmado praticando um ato libidinoso no meio da rua na cidade de Formosa. Bombeiro no DF, filmado fazendo coisa errada, que não pode fazer em público, lá. O fato aconteceu no último dia 24 de janeiro e provocou revolta nas redes sociais. A investigação foi feita pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, depois que uma das vítimas, que foi abordada pelo homem que estava se masturbando, conseguiu filmá-lo e entregar essas imagens à polícia. Com isso, ele foi identificado e mais uma vítima apareceu. Uma adolescente que não conseguiu filmá-lo, segundo conta, mas que anotou a placa do carro dele. A polícia confirmou que o veículo era o mesmo desse bombeiro militar do Distrito Federal. No depoimento, o suspeito confessou que é mesmo o homem que aparece nas imagens e que deu mesmo esse péssimo exemplo e manchou em partes a imagem de uma corporação tão querida e tão respeitada como a dos bombeiros militares do Distrito Federal. Agora esse aí, que é uma maçã podre, vai responder criminalmente pelos dois casos. E a polícia acredita que o número de vítimas do tarado possa ser ainda maior. Essa agora é pra gente fazer um alerta, porque eu acho que é o terceiro caso, hein, em menos de uma semana. E é para deixar pais e mães de cabelo em pé, mais uma vez. Policiais daqui do Distrito Federal, especificamente os da 13ª Delegacia de Sobradinho, saíram do DF para prender fora daqui, longe daqui, um pedófilo que estava aliciando crianças moradoras do Distrito Federal, mas fazia isso lá do Ceará. E mais uma vez a gente está falando de um criminoso que usava rede social e jogos online para pedir foto dessas crianças peladas. Atenção pai, atenção mãe, atenção meninos e meninas, que compõem também a audiência do SBT nesse momento. Se você fizer com cuidado o uso da rede social, deixar o seu pai e a sua mãe monitorar o que você está fazendo, nada de ruim vai acontecer com você. Mas se você fizer isso escondido e conversar com gente estranha, você pode se colocar numa situação que vai ficar muito difícil depois. Você vai ter vergonha, porque esses pedófilos, eles primeiro pedem uma foto sua, você está achando que está conversando com uma outra criança, acha que é uma brincadeira inocente, em um determinado momento ele revela quem é e te diz assim, se você contar para o seu pai e para sua mãe que eu estou te pedindo foto, eu vou colocar a sua foto na rede social. Então começa uma chantagem, meu amiguinho, minha amiguinha, que você não quer viver, tá bom? Nesse caso, o que choca é que em dezembro do ano passado, esse homem foi condenado a 21 anos e 3 meses de prisão pelo mesmo tipo de crime. Mas ele estava solto e estava fazendo novas vítimas. Para piorar, ele atuava como presidente do time de futebol infantil lá da cidade. O delegado-chefe da 13ª DP, Hudson Maldonado, fala com a gente ao vivo, diretamente do Ceará. Delegado, o senhor está aí ainda, foram buscar esse homem longe, hein? Boa tarde, Malta. Equipe da 13ª DP foi até Russas, no Ceará,
para buscar esse criminoso. Em julho do ano passado, um outro homem, essa é até uma notícia um pouco melhor, não é o mesmo, se me permite, um outro homem foi preso exatamente por comercializar imagens de menores em atos libidinosos, em relações sexuais. Então esse homem foi preso em Teresina, no Piauí, já foi condenado a mais de 21 anos de reclusão, está preso, cumprindo a sentença. Só que, dando sequência às investigações, nós chegamos agora na segunda etapa da Operação Inocentem e prendemos em Russas, interior do Ceará, esse outro criminoso, o presidente de uma escola de futebol infantil ou infanto-juvenil, e ele tinha muito material, malta, muita coisa armazenada, e terá que passar, inclusive, por perícia. Mas ele já foi autuado em flagrante no Ceará pelo crime de armazenar imagens pornográficas infantis, podendo já por esse crime pegar até 4 anos de reclusão. A fiança foi arbitrada em R$100 mil, ele não pagou, nada quis dizer, e a investigação prosseguirá aqui na 13ª DP, podendo haver uma série de outros indiciamentos, inclusive por estupro de vulneráveis, considerando que no local, na casa dele, havia um espaço que nós acreditamos que, infelizmente, era para encontros íntimos com menores, com crianças. Meu Deus do céu. Então, deixa eu só trazer a correção que o senhor nos proporcionou. Muito obrigado. O caso que eu relatei agora há pouco do rapaz era um outro criminoso que também atuava na mesma região, que esse sim tinha sido preso. Mas, delegado, aproveitando a presença do senhor e até para que a gente possa fazer o alerta para pais e mães, como é que vocês chegaram até esse suspeito de pedofilia e que recado o senhor deixa para os adultos e também para as crianças que nos acompanham? O senhor sabe que aqui no SBT, nesse horário, a gente tem muitos adolescentes, muitas crianças que estavam assistindo ao Bom Dia e Companhia e que ficam aqui também com a gente no horário. O que fazer para não cair nessa armadilha e se tornar vítima de um homem como esse? Malda, parte da investigação nós não podemos falar para não dar a dica para outros criminosos. Mas nós podemos dizer o seguinte: o crime, felizmente, ele deixa rastros. Então nós conseguimos, no celular do primeiro criminoso, recibos desse outro criminoso preso na manhã de hoje, comprando imagens pornográficas. Então não adianta o criminoso achar que vai passar impune, que a polícia, principalmente a do DF, vai chegar até ele. E a dica que nós damos para as crianças, para os jovens, é para que tenham máxima cautela e comentem com os pais, o pai, a mãe, um irmão mais velho, a respeito do que ele trata da internet. E aos pais que fiscalizem o conteúdo, fiscalizem o que o filho está dizendo. Como bem dizem os especialistas, e a polícia também tem essa especialidade, assim como o seu filho não vai a uma pracinha, não vai a um local público sozinho, uma criança, ela também não deve frequentar locais públicos da internet solitária, principalmente salas de bate-papo e lugares onde ela tem contato com outras pessoas, muitas das vezes maiores, se fazendo passar por crianças e adolescentes. Maldonato, direto do Ceará, muito obrigado pela participação do senhor e por trazer essas informações. Realmente faz todo sentido. Eu nunca tinha me deparado com essa analogia, mas é realmente o que a gente tem que fazer. Se uma criança pequena não sai à rua sozinha, se não vai ao shopping sozinho, se não vai para um parque sozinho, porque nós temos medo de que ela seja abordada por um estranho, a gente também não pode deixar essa criança desassistida num ambiente perigoso e traiçoeiro como é a internet. As redes sociais e a internet trouxeram muita coisa boa para a sociedade, mas como os bons são a maioria, é muita coisa boa, mas tem aqueles criminosos que fazem um estrago suficiente para que a gente traga esse alerta aqui, para que ele se faça importante. Delegado, bom trabalho para o senhor, até a próxima. Obrigado, Malta. Sucesso. Muito obrigado. Você vê que coisa, né, gente? Se você tem um filho pequeno, realmente, se não deixa nem sair na rua de medo de um bandido chegar e se aproximar, como é que deixa usar o celular e usar o jogo e conversar com quem quer que seja na internet desassistido? Faz todo sentido, tem que monitorar de perto. E eu me lembro aqui que a gente fez essa enquete ao vivo faz poucos dias, perguntando ao nosso público, aos pais e mães, como que eles faziam. Metade dos telespectadores disseram que tinham até a senha do celular dos filhos, das redes sociais, dos jogos online, para que pudessem olhar, realmente monitorar e evitar que o filho ou a filha se torne vítima de uma pessoa como essa, que foi presa pela polícia do DF lá no Ceará. E agora a gente volta com a repórter Kátia Gomes. No comecinho da edição, ela mostrou que teve um estabelecimento que é distribuidora de gás. O vento foi tão forte que levou o muro abaixo. Agora a Kátia está num outro ponto do Gama, que ficou muito... E a chuva realmente causou transtorno por lá.
Kátia, é com você. Exatamente, Malta. Eu estou aqui agora no bairro Boa Vista 1, Novo Gama, fora da minha participação para mostrar o estrago da chuva e da forte ventania. As telhas de várias casas acabaram aqui, ó, espalhadas no meio da rua. Nós estamos aqui nessa área. Uma das casas afetadas foi a da Betânia, que é essa casa aqui onde nós... a Betânia, ela teve a telha do banheiro, do quarto, da cozinha, arrancadas por conta da força do vento. Inclusive, essa telha é uma telha nova, que ela comprou para repor. O prejuízo, Malta, só aqui, olha, cerca de R$ 1.300, fora o que ela vai gastar de R$ 600 de mão de obra. Além da telha, eu vou pedir para a Betânia me acompanhar aqui, Betânia. Você disse que quebrou também a sua máquina, né, de lavar roupa. Além da máquina de lavar roupa, a telha caiu em cima da mesa. A gente pode entrar aqui na sua casa? Licença. Licença aqui. Mostrar aqui para vocês, gente, o estrago que causou aqui. A telha caiu em cima da mesa. Olha só, quebrou o tampo de vidro. Então, vamos começar mostrando aqui. Essa é a sala. A gente vê que a telha foi arrancada. Aqui no banheiro, vou pedir para o Magno Serra mostrar para vocês como é que está a situação aqui do banheiro da casa da Betânia. O banheiro, além da sala, o telhado do quarto também foi arrancado. Vou entrar aqui para vocês. Olha só, ela teve até que improvisar esse balde, porque ainda está chovendo. Então, para evitar alagar a casa, ela precisou improvisar com esses baldes aqui, olha. Licença, Betânia. Aqui o quarto. Olha a situação do quarto, Malta. As telhas aqui. E detalhe, eu falei que ela já comprou telhas para repor. R$ 1.300. E o pior disso tudo é que o rapaz que vai fazer o reparo disse que não vai ser o suficiente. Ela comprou essas outras telhas, já foram condenadas por ele, né? Betânia, como é que foi o momento ontem, quando você ouviu essa forte chuva? Você estava fazendo o que aqui? No momento eu estava fazendo o almoço, né? E aí eu desliguei o fogo, desliguei o fogão, né? E sentei e fiquei lá observando a chuva. De repente escutei o estalo, né? As telhas caindo, quebrando, o maior... E assim, eu já tenho medo porque a minha casa já está toda, né? Queria até pedir, né? Alguém competente, né? Que pudesse, que entende desse assunto, né? E para me orientar o que é que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, não sei, né? Fico com medo da casa desabar. Aqui, né, Betânia, como você tinha me dito, é uma área de risco. Olha só, ela fica bem próximo a uma área verde. Então, assim, a situação já é delicada. Os moradores que vivem aqui já sofrem com isso por ser uma área de risco. E ontem, para terminar de piorar a situação, a forte chuva ainda arrancou o telhado, deixando eles ainda mais assustados. Esse é um outro banheiro que também teve parte do telhado levado pela forte ventania. E não só aqui a casa da Betânia, viu? Nós fomos também na casa de outros vizinhos que hoje cedo já conseguiram fazer o reparo na telha aqui da casa. E ele disse que também teve um prejuízo muito grande, cerca de R$ 2.000, para poder consertar tudo. Vem cá, Betânia, me acompanha aqui. O desespero dela é que ela tem um filho que é especial e no momento da chuva, né, ela ficou com a casa rachada, tá vendo? Então, assim, a forte chuva fez piorar ainda mais a situação delicada, né, que vocês vivem aqui, não é, Betânia? Verdade. É muito assustador. Assim, às vezes quando eu deito, eu fico observando e fico assustada. Eu falei, meu Deus do céu, já pensou se essa telha cai em cima da gente enquanto a gente dorme, né? Porque a casa tá toda rachada. Pode-se observar que isso aqui tá rachado aqui do outro lado aqui. Não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu passar aqui, licença. Aqui tá a maior bagunça, mas é por causa da chuva. Peraí que o fio enroscou aqui. Observar aí, olha. E Betânia, você também disse que por conta da chuva acabou molhando o seu colchão, não foi? Meu colchão que tá aqui, né? Tudo molhado. Esse colchão molhou por conta da chuva? Por conta da chuva.
Betânia, o Malta quer fazer uma pergunta, eu vou devolver para ele no estúdio. Malta, pode falar. Não, eu queria dizer o seguinte, Kátia, a produção me informou aqui que desde manhã cedo a gente está tentando contato com a Prefeitura do Novo Gama para poder prestar um auxílio a esses moradores. Vocês vejam, pessoal da Prefeitura, a gente não está pedindo que vocês vão lá dar dinheiro para o pessoal reconstruir suas casas, não. A Betânia, coitada, está assumindo o prejuízo do que a chuva provocou na casa dela. Mas seria importante que algum representante da Defesa Civil do município pudesse assisti-la, pelo menos para responder se essas rachaduras que a gente está enxergando são perigosas, se podem provocar o desabamento da casa e ela tem que fazer alguma coisa correndo para poder reparar ali a estrutura, ou se ela pode ficar tranquila e cuidar só do telhado. A gente tentou contato com a Prefeitura do Novo Gama, até agora a gente não teve resposta. Kátia, aí em volta da casa dela, da Betânia, outros vizinhos passaram pela mesma situação ou foi só ela que teve essa má sorte? Também. Primeiro eu vou falar para a Betânia o que o Malta acabou de dizer. Nós tentamos entrar em contato com a Prefeitura justamente para dar uma posição, para saber o que eles poderiam fazer para ajudar vocês. Até o momento eles não responderam a gente. Mas a gente vai continuar cobrando para darem uma posição, para mandar alguém aqui para vistoriar a sua casa, ver se precisa interditar, o que vai acontecer em relação a essa rachadura e também em relação a essa forte ventania, né? Agora, respondendo a pergunta do Malta, eu vou pedir para o Magno me acompanhar para mostrar para vocês, só um minutinho aqui que o meu retorno caiu, mas eu já vou conectar. Mas olha, Malta, aqui na rua, várias casas tiveram o mesmo problema. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, uma outra casa que teve o telhado arrancado e o morador já fez a troca. A casa é bem pequenininha, então dá para dizer, foi ali um pouquinho mais para o final da rua. A casa ela é bem pequenininha, não dá para ver daqui, mas tá ali bem um pouco depois do carro do SBT. Então a casa teve o telhado praticamente todo arrancado, né? Porque a casa ela é muito pequena, então metade da telha foi arrancada. E essa situação triste aqui dos moradores do Novo Gama, Malta. Muito obrigado. A gente fica muito triste mesmo de ver a situação das pessoas, até porque ali no Novo Gama as pessoas é uma comunidade de gente trabalhadora, muitas dessas pessoas trabalham aqui no Distrito Federal, não é uma região rica, né, do entorno do DF, então a pessoa que sobe a sua casa ali para morar, geralmente não pode investir tanto assim para tornar essa edificação mais segura. Então é uma telha de Eternite que às vezes não está muito bem presa na laje de madeira, então fica realmente complicado. Se a Prefeitura puder atender ao nosso pedido e ir até lá com alguém da Secretaria e da Defesa Civil para poder orientar a Betânia, dizer para ela assim, amiga, você precisa ir atrás de um pedreiro urgente e reforçar aqui sua estrutura porque essa trinca está perigosa. Ou então falar, não, é só o telhado que você teve prejuízo, pode ficar tranquila. Seria muito bom. Eu faço o pedido aqui de novo ao vivo no SBT para a gente ter essa resposta. Obrigado, Kátia, pelas informações. Qualquer coisa a gente volta contigo, tá? Nesse mesmo tema, eu pergunto aqui, como é que fica a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias? Teremos rajadas de vento fortes como essa que a gente viu? Teremos chuvas volumosas assim? Com a gente ao vivo está o meteorologista do INMET, o Francisco de Assis. Francisco, seja bem-vindo de novo ao SBT. Responde aqui para o pessoal que nos acompanha. Tem que acender o sinal de alerta hoje à noite? Pode ter chuva de novo desse mesmo jeito? Boa tarde, Malta. Boa tarde aos ouvintes aí do SBT. Realmente, né, Malta, essas chuvas intensas vem sempre associado com os ventos fortes, né? Esses ventos aí às vezes chegam na faixa de 80 km por hora, causa realmente estrago, né? Chuva de hoje já choveu 50 a 65 milímetros, algumas localidades aí já choveu também em torno de 100 milímetros, né? Então praticamente aí já é uma chuva bem intensa, né? Para quase aí 50% da prestação do mês inteiro, né? A previsão, a gente vai ter chuvas ainda, continuando as chuvas hoje, né? Não intensa como aconteceu já para hoje, mas porém a notícia é que o final de semana a gente vai ter novamente chuvas intensas associadas com ventos fortes, aí, ventos de rajadas em algumas localidades, principalmente no sábado e domingo, que volta essas condições de novo, da gente ter chuvas intensas em grande parte do Distrito Federal, com condições de ventos intensos novamente, viu, Malta? Volta a você aí. Muito obrigado, Francisco. Será que amanhã à noite, essa chuva que está prevista para o fim de semana, amanhã, sexta, já vai ter chegado?
Amanhã à noite também está a previsão de chuvas também, algumas áreas com chuvas bem significativas vão estar ainda acontecendo. Para amanhã também tem previsão de chuva em grande parte do Distrito Federal. Tá bom, obrigado senhor pelas informações. A questão do imposto do ICMS sobre os combustíveis vai ser o tema de uma reunião semipresencial entre governadores de estados brasileiros daqui a pouquinho de tarde. Liderado pelo governador Ibanez Rocha, o Fórum Nacional de Governadores discute, a partir do Palácio do Buriti, mas virtualmente com governadores de todo o Brasil, a proposta da criação de um fundo para estabilizar o preço dos combustíveis, especialmente a gasolina. Tomara que essa discussão avance, né, Vitória Mello? Porque o que a gente está pagando de preço de gasolina na bomba, nós que ainda temos um trabalho que a gente vem aqui para a emissora de televisão, volta para casa, ainda sente menos esse impacto. Mas quem mora muito longe, ou quem trabalha com isso, que é o taxista, o motorista de aplicativo, meu Deus, o pessoal está sofrendo como nunca. Vicky, é com você. Pois é, Felipe, não dá, né? Por isso a tributação de combustíveis e também essa proposta que você falou, né, da criação de um fundo de estabilização de preços estão entre os principais assuntos a serem discutidos hoje no Fórum Nacional de Governadores. Recentemente, 21 governadores, incluindo Ibanez Rocha, assinaram uma carta defendendo o congelamento do ICMS sobre os combustíveis por 60 dias. Lembrando que o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos. O preço das alíquotas de ICMS da gasolina é definido por cada estado. Então, os governantes têm essa liberdade de definir esse valor. Os chefes do Executivo dizem que essa proposta busca aliviar a inflação que atinge pesado todos nós consumidores, né, Felipe? Bom, mas autoridades nesse evento também vão falar sobre outros assuntos, como saúde, né, o combate à Covid-19, além de segurança e educação. E é importante esse momento de troca de figurinhas, o que funciona aqui no DF, que pode ser exemplo em outro estado e vice-versa, né? Esse encontro é para debater e também fazer esse compartilhamento de informações. Então vai ocorrer hoje o Fórum Nacional de Governadores às 3 horas da tarde no Palácio do Buriti. Vai ser comandado ali pelo governador Ibanez Rocha e esse evento vai ocorrer de forma híbrida. Cerca de 20 governadores já confirmaram a presença, vão participar tanto de forma presencial quanto também online. É um evento híbrido justamente pelo avanço, né, da variante Ômicron aqui no país, então tem que ser de forma segura e por isso online e presencial. Felipe, hoje às 3 da tarde no Palácio do Buriti. Vicky, muito obrigado. Você vê como é que o tempo do Distrito Federal é maluco, né? Quando você começou a participação ao vivo aqui no início do jornal, o tempo estava fechado aí na torre. Eu tô vendo céu azul, é isso mesmo? Tá vendo sol agora? Tá fazendo sol, você acredita? Eu tô aqui morrendo de calor, inclusive doida para tirar esse blazer, porque a gente vê aqui algumas nuvens, mas aqui a gente tem, né, um cartão postal de Brasília. Atrás de mim tá fazendo um tempo muito bonito por aqui. E isso é bom, né? Você disse a questão do voo que você vai pegar amanhã. Eu também vou pegar um voo amanhã e olha, tô preocupada. Acho que nem vou dormir essa noite. A gente que tem medo é difícil. Obrigado, Vicky. Seja bem-vinda, viu, ao Jornal da Hora do Almoço. Você que tá em casa vai acompanhar mais vezes a Vitória Mello participando aqui com a gente, sempre no SBT Brasília, primeira edição. Obrigado, Vicky, pelas informações. Só várias pesquisas feitas recentemente apontam para o mesmo dado, de que nós, brasileiros, em geral, engordamos durante a pandemia. Um levantamento recente feito pelo Instituto Ipsos, com entrevistados em mais de 30 países do mundo, mostrou que, globalmente, 31% dos entrevistados engordaram durante a pandemia. Isso no mundo, 31%. Mas aqui no Brasil, o número é de 52%. Metade dos brasileiros ganharam peso nesses últimos 2 anos. Será que você, meu telespectador, faz parte dessa estatística? Porque eu já vou adiantar a minha resposta. Eu faço, estou lutando agora para poder perder esse peso. Eu quero te perguntar, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela, porque a minha pergunta do dia é a seguinte: qual é hoje, como que tá a sua relação com a temida balança? Como que tá? Tem 3 opções de resposta para você. Ô Ronald, eu posso pedir hoje para você... Não, eu vou perguntar a sua, que aí eu volto a minha aqui no celular. Ó, a primeira alternativa é a seguinte: engordei na pandemia e ainda não busquei o balde que eu chutei longe. Segunda opção, o meu problema foi emagrecer demais, eu preciso até ganhar peso para ficar saudável. Quando perde muito peso é complicado também para a saúde, né? E a terceira resposta é para
pessoa sortuda que conseguiu manter um peso saudável, apesar de todos os problemas. Ronald Veiga, que me ajuda todos os dias com a enquete, qual que é a sua opção? Você conseguiu manter o peso saudável? Você vê que sorte, hein? Muito bom, muito bom. Enquanto você em casa vai votando, eu quero te contar uma história que tem relação com esse tema da nossa enquete. E a gente vai mostrar uma história de superação que aconteceu durante a pandemia. Depois de chegar a 215 quilos e ter que se pesar numa balança de frigorífico, um morador de Valparaíso de Goiás, aqui no entorno do Distrito Federal, venceu essa batalha. E o que é melhor, não precisou fazer cirurgia. O resultado veio com esforço, exercício, determinação e reeducação alimentar. Hoje, ele pode se tornar um exemplo para muita gente. Quem vê o Jefferson hoje em dia malhando, todo no shape, nem imagina que há um ano a situação era completamente diferente. Ele chegou a pesar 215 quilos. As roupas dessa época ainda estão guardadas e deixam evidente a mudança de vida. O Jefferson de hoje em dia cabe todo em uma só perna da bermuda. Quando eu tive esse resultado, quando eu dei por mim que já estava no resultado, né, com a constância, né, da atividade física, da alimentação, que eu cheguei ao resultado que eu cheguei, então para mim foi tipo impressionante. Para mim e para a família foi um choque de realidade muito grande. Eu nem cheguei a acreditar, né? O Jefferson resolveu mudar de vida quando o simples ato de subir em uma balança como essa aqui que eu vou subir agora, olha só, não era mais possível. O peso era tanto que ele precisou usar uma balança de frigorífico para conseguir se pesar. A situação era tão grave que para fazer uma bariátrica era preciso perder 30 quilos. O peso era tanto que a saúde ficou debilitada. Uma doença no pulmão quase tirou a vida dele. Eu fiquei muito perto já da morte, né? Então, eu me ver naquela situação, eu tive, querendo ou não, que mudar. Tomar uma iniciativa e falar, não, eu tenho que mudar. E a mudança veio, e sem bariátrica. Agora, toda manhã, ele e o irmão saem de casa para correr. A alimentação é extremamente balanceada. Com isso, 104 quilos foram embora. E hoje ele passou a incentivar outras pessoas a mudarem de vida pelas redes sociais. São mais de 17 mil seguidores. E hoje é muito gratificante. Hoje eu posso dizer que eu ganhei vida. Não é só sobre o peso que a gente perde, é sobre a vida que a gente ganha. Eu comecei a viver agora. Então, e poder incentivar as pessoas e mostrar que é possível a gente, né, perder peso, às vezes sem uma cirurgia, sem medicamentos, que hoje pessoal, muita gente fala que de muito medicamento, mas sim com muito esforço, com muita vontade, com alimentação que é a básica mesmo que a gente tem em casa, dá pra gente, né, mudar. Quem viu de perto a transformação realmente se sente inspirado. Esse resultado dele inspira muitas pessoas a tentarem a continuar e ver esse resultado que foi real dele mesmo, entendeu? A família também foi um grande pilar. O irmão está sempre ao lado do Jefferson. Eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Porque senão ele poderia desistir, né? Porque ele estava sozinho, sem amigo. Porque quando você decide mudar de vida, né? Cuidar da saúde, aí os amigos somem, né? Aí você se sente mais sozinho. Aí quando eu vi que ele estava meio que sentindo sozinho, né? Aí eu vi que eu tive que fazer alguma coisa, né? E até ele, eu perguntei pra ele, se eu ir junto com você, será que você se sentia mais motivado aí? Daí ele falou, sim, mas seria bom. Aí eu fui e resolvi mudar de vida também, e ir junto com ele, até que agora eu também criei um corpo de um maromba também. Para a mãe é difícil até segurar a emoção ao lembrar de todas as dificuldades. O que fica é o sentimento de dias ainda melhores. A gente quase perdeu ele, ele chegou mesmo numa hora assim que a gente viu assim que era o fim, não ia mais ter jeito, né? Que ele mexia com narguilé, né? Então a gente viu que ali eu falei assim, meu Deus, não tira meu filho não, o senhor ressuscitou lá durante 4 dias, deixa ele, né? Porque eu falei assim, eu vou ficar com remorso a vida inteira, ele, né, não ter tido vida. Aí eu pedi, né? Emociona. Aí eu peguei e falei com ele, Deus me respondeu, né? Ele pegou e deu a vida pra ele de novo. Essa endocrinologista destaca que a superação do Jefferson tem de ser comemorada, já que a obesidade é muito perigosa para a saúde. A obesidade ela sempre traz riscos para a saúde da pessoa, não é uma questão estética. Ela aumenta o risco, por exemplo, de doenças do coração, de diabetes, problemas ortopédicos, certos tipos de cânceres, entre outros.
E mesmo que hoje a pessoa tenha os exames de sangue normais, há um maior risco para a saúde quando a gente compara com pessoas com peso normal. Irreconhecível, né? Parabéns, meu amigo, pela determinação. E um abraço na sua mãe, que também ficou muito feliz com a conquista da sua saúde, não é? Deixa eu ir para o resultado da enquete aqui, porque parece que o nosso público está agora, tá bem parecido com a pesquisa lá que a gente mencionou. 48% dos entrevistados dizem: engordei na pandemia, ainda não busquei o balde que eu chutei longe. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, ó. Peraí. A pessoa: engordei demais na pandemia, não consigo voltar ao peso normal. O Jinx é uma exceção, ele diz o seguinte: acabei emagrecendo bastante com a rotina desregulada, indo dormir 5 da manhã e acordando 1 da tarde. Que coisa, você é vigia, trabalha de noite, será? Ó, Alessandra: oi Malta, foi difícil manter o peso, mas eu sou teimosa e tô conseguindo. Haja caminhada e comer pouco, porque eu adoro comer. É difícil, né, Fê? E mais uma pessoa que não quis se identificar disso: pra engordar é fácil, mas pra emagrecer é uma dificuldade, muitas vezes precisa de ajuda. Verdade. Quanto que ficou no final das contas? 49, metade do nosso público diz que engordou durante a pandemia. Eu me junto a vocês, mas vou dizer um negócio: já fui, já voltei, agora retomei a tentativa de emagrecer e voltar para a vida saudável, porque, gente, saúde realmente é o que a gente tem de mais importante. Então, muito obrigado a vocês pela participação de hoje, viu? Tchau!